A Europa está passando por uma das transformações energéticas mais arriscadas da história. Hoje, a gente vai entender como uma dependência que era bem perigosa acabou forçando uma mudança radical em todo o continente. Vamos começar com uma pergunta que é fundamental para toda essa história. O que acontece quando o interruptor de energia de um continente inteiro não está nas suas próprias mãos, mas nas mãos de outra nação? Essa questão é a chave para a gente entender o desafio gigantesco que a Europa foi forçada a encarar. Mais de 50%. Esse número é impressionante e está bem no centro da nossa história. Ele representa a fatia de energia que a União Europeia, historicamente, precisava importar. E uma grande parte disso vinha de um único lugar, a Rússia. Isso, claro, criou uma vulnerabilidade enorme. E o nome disso é dependência energética. Era basicamente o calcanhar de Aquiles da Europa. Uma fragilidade estratégica que, por décadas, foi meio que deixada de lado, mas que estava prestes a virar uma crise de proporções continentais. E para onde vai toda essa energia importada? Bom, vai para mover as indústrias, para o transporte, para aquecer as casas. Tudo isso com os combustíveis fósseis dominando a matriz energética por muito, muito tempo. Agora, essa tabela mostra uma coisa crucial. Não dá para falar da Europa como se fosse uma coisa só em termos de energia. Olha só o contraste. A Noruega é quase 100% renovável. Já a Polônia, ali do lado, ainda depende demais de combustíveis fósseis. Essa variedade de realidades transforma qualquer solução para o continente num quebra-cabeça gigante. Então, com essa dependência toda como pano de fundo, o palco estava montado para um choque geopolítico que ia mudar tudo assim da noite para o dia. Em 2022, aquele problema crônico da dependência de energia virou uma crise aguda, urgente. Com o início do conflito na Ucrânia e as sanções que vieram depois, a Rússia basicamente fechou as torneiras do gás. De repente, aquele fluxo constante foi cortado e a Europa inteira entrou numa corrida desesperada por qualquer fonte de energia alternativa que conseguisse encontrar. O impacto foi imediato e bem severo. Afetou tudo, desde a conta de luz das pessoas até a produção das grandes indústrias. E nessa busca frenética por alternativas, uma opção muito poderosa, mas também muito controversa, voltou para o centro do debate: a energia nuclear. Cerca de 25% de toda a eletricidade da União Europeia vem da energia nuclear. Não é pouca coisa, né? É uma base sólida, constante, e isso a torna uma peça fundamental nesse debate sobre o futuro da energia. E aqui a gente vê bem o dilema. De um lado, é uma energia limpa, com zero emissão de carbono e uma densidade energética altíssima, ou seja, gera muita energia em pouco espaço. Mas, do outro lado, tem o desafio do lixo radioativo e, claro, o risco de acidentes. E essa divisão é bem clara entre os países. A França é a grande líder do bloco pró-nuclear, mas outros, como a Áustria, são totalmente contra. Isso mostra por que a energia nuclear não é uma solução simples que serve para todo mundo na Europa. Bom, mas se a energia nuclear divide, tem outra área em que a crise gerou um consenso surpreendente: a necessidade de acelerar, e muito, a transição para as fontes renováveis. Vamos ver quem está na frente dessa corrida. Um ótimo exemplo é a Espanha, que está aproveitando de forma super agressiva o seu recurso natural mais abundante, o sol. Impulsionada pela crise, a Espanha tirou do caminho várias barreiras burocráticas e investiu pesado para se tornar uma superpotência solar e eólica. O país está quebrando recordes de geração de energia limpa e tem a meta de ter uma matriz 100% renovável. Agora, indo mais para o norte, a gente encontra a Suécia. Eles estão seguindo um caminho diferente, mas igualmente ambicioso, usando a sua geografia a seu favor. A Suécia já gera mais ou menos 70% da sua eletricidade com fontes renováveis, principalmente hidrelétricas e eólicas. O país está mostrando na prática que é possível, sim, ter uma rede elétrica quase toda livre de carbono, usando os recursos naturais de forma inteligente. Esse roteiro para 2050 é como um mapa para a missão de todo o continente. O plano é claro: substituir o gás e o carvão, acelerar a energia solar e eólica e investir pesado em tecnologias do futuro, como o hidrogênio verde, que é um combustível limpo feito a partir de energias renováveis. Tudo isso para finalmente atingir a neutralidade de carbono. E essa citação do Conselho Europeu resume tudo perfeitamente. Uma crise geopolítica acabou se tornando um catalisador inesperado para essa grande mudança. O que a gente está vendo acontecer é, sem exagero, uma reconfiguração total da economia europeia.
É uma mudança gigantesca da velha energia fóssil para uma nova matriz renovável, uma mudança impulsionada tanto pela necessidade de sobreviver à crise, quanto pela ambição de liderar o futuro. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem forte para o futuro, né? Será que uma crise geopolítica, com todo o custo e sofrimento que ela traz, pode ter sido o empurrão que a Europa precisava para construir um futuro mais limpo e independente? A resposta ainda está